Olá, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos fazer uma massa de bolo que eu nunca ensinei na história desse canal. Um tipo, tá, de massa de bolo, conhecido como massa de bolo chiffon. Se você não sabe o que é isso, não sabe como fazer e quer aprender a fazer uma deliciosa massa de bolo chiffon, vem comigo que eu te ensino nesse vídeo. Fazendo uma breve reunião mental para decidir as gravações e os temas de vídeo desse canal, que eu procuro saber com vocês o que vocês querem, procuro saber o que já foi feito antes, procuro saber o que tem a ver a ser feito aqui, eu percebi que tem um estilo, um tipo de massa de bolo que eu nunca tinha ensinado aqui nesse canal. Eu falei, por que não ensinar? Mas como vocês sabem que para mim isso não basta, eu pensei qual é a razão ou motivo que eu tenho para ensinar um bolo como esse neste canal. E aí, além de uma técnica nova, um tipo de bolo novo que compreende o melhor de um bolo aerado com o melhor de um bolo amanteigado, cremoso, tá? Você vai entender isso mais pro fim ao longo do vídeo. Eu pensei, por que não colocar em prática coisas que eu ensino nos vídeos de dicas, sacadas, ideias que são mais teóricos. E uma coisa que eu sempre falo aqui nesse canal é sobre como a gente tem a possibilidade de criar, a possibilidade de modificar e mexer nas receitas de forma inteligente e segura para criar bolos e sabores de bolos, de recheios, enfim, do que você quiser, diferentes, né? A partir de técnica, não de achismo da cabeça. Então hoje a gente vai fazer isso. Vou pegar uma massa típica chiffon, tradicional, só que vou fazer ela de framboesa. E aí você vai ver como isso vai acontecer no vídeo de hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que a massa de um bolo chiffon nada mais é do que uma massa de bolo aerada, porém com um teor grande de gordura e com uma quantidade grande de líquidos, tá? É praticamente como uma massa de pão de ló brasileira, que leva uma quantidade grande de líquidos, só que nesse caso a gente também tem um teor alto de gordura. E o que muda de uma massa cremosa ou amanteigada, uma massa aerada, como um pão de ló, e uma massa chiffon? A massa chiffon está na categoria de bolos aerados, só que por ter uma quantidade alta de gordura, isso faz com que ela tenha a umidade e a untuosidade de uma massa de bolo cremosa ou amanteigada. Então ela une aquela leveza e fofura que as massas aeradas têm, junto com a untuosidade e sabor que as massas feitas à base de óleo e manteiga têm. Sem falar na alta concentração de líquidos que ela tem, o que permite que a gente modifique a receita e crie sabores novos. Entendeu? Então agora a gente vai para o primeiro ingrediente dessa receita, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre ela. E aí a gente parte para o modo de preparo. E o primeiro ingrediente dessa receita são os ovos. Aqui não poderia faltar, numa massa aerada, uma grande quantidade de ovos. E esses ovos entram aqui para trazer aeração, leveza, agregar ar a essa massa que vai ser bastante fofinha, bastante levinha. E o ovo também tem uma outra grande função aqui, que é dar estrutura. Por ser uma massa que leva muito ovo e pouca farinha, o ovo é um dos agentes responsáveis por dar consistência para essa massa. É só você pensar o que acontece com o ovo quando ele cozinha. Ele fica bastante rígido, aquela proteína coagula e ganha consistência. Neste bolo aqui, como em todos os outros, não seria diferente. Então, o ovo, além de trazer a aeração e a leveza que a gente precisa para essa massa de bolo chiffon, ele vai trazer sim consistência, já que é uma massa muito leve, que leva menos farinha e uma grande quantidade de umidade. Fora isso, a gente tem também as umidades que esse ovo tem. O ovo tem bastante água, é um emulsificante natural, mas principalmente aqui, essas são as duas funções mais evidentes para esse ovo nessa massa. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar aqui é o açúcar refinado. E o açúcar refinado também tem duas principais funções aqui, que é adoçar o preparo, afinal de contas é uma massa de bolo doce, e estabilizar a aeração de ovos. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes, mas eu vou explicar de novo, porque eu quero que você de fato entenda isso.
O açúcar refinado tem a capacidade de estabilizar, ou seja, deixar mais estável uma aeração à base de ovos. Seja ela uma aeração para bolos, um merengue. Então, quando você bate o ovo sozinho ou clara de ovo sozinha, ela consegue agregar ar, só que ela desmancha muito rápido. Quando você faz isso com o açúcar refinado, essa aeração se mantém mais estável por mais tempo e aguenta mais acréscimo de outros ingredientes também. Então o açúcar vai principalmente adoçar a nossa massa e ajudar a estabilizar a aeração que a gente vai fazer com os ovos. Em seguida a gente vai utilizar óleo de canola. E aqui, numa massa de bolo chiffon, sempre entra uma grande quantidade de gordura, e essa grande quantidade de gordura sempre é um óleo vegetal, que traz as características que essa massa de bolo precisa. Ah, mas Gabriel, não pode ser manteiga? Em tese pode, mas não vai ser um bolo chiffon, e a manteiga vai trazer mais problemas na sua aeração ao ser adicionada do que um óleo vegetal. Então, quando for fazer uma massa de bolo chiffon, prefira utilizar um óleo vegetal, de preferência canola, girassol ou milho, porque o soja deixa um sabor residual mais presente, tá? Não é que não dá para fazer com soja, dá, só que testando durante a minha vida eu percebi que o óleo de soja deixa um saborzinho lá no fundo, principalmente quando é um bolo que leva bastante óleo. Então, se você quiser, puder, procure utilizar algum dos outros. E esse óleo vai trazer essa sensação de umidade, untuosidade, cremosidade que uma massa aerada costuma não ter. E é essa a grande sacada de uma massa de bolo chiffon. Então, esse óleo entra aqui como fonte de gordura, vai trazer cremosidade e vai preservar a nossa massa, deixando ela com uma sensação de umidade maior por mais tempo, sem que o bolo resseque tão rápido. Em seguida, a gente vai utilizar aqui água, só que essa receita com água é uma receita neutra, base de bolo chiffon. E nessa água você pode adicionar o líquido que você quiser. Então aqui hoje nós não vamos utilizar água, nós vamos utilizar suco ou polpa de framboesa. Aqui essa fonte de umidade que vai trazer a umidade necessária para balancear a fórmula do nosso bolo, porém vai trazer cor e sabor para essa massa também. Então aqui poderia ser suco de laranja, poderia ser suco de limão, poderia ser leite, poderia ser suco de qualquer outra bebida, poderia aí colocar uma quantidade de leite ou suco e um pouco de bebida alcoólica. Tudo isso vale, desde que esteja dentro da porcentagem, da quantidade certa e que seja distribuído de maneira correta também. Distribuído quando você for utilizar mais de um tipo de líquido. E aqui a gente vai utilizar suco de framboesa. Esse suco de framboesa que a gente vai utilizar aqui é feito com framboesas congeladas. Então peguei a framboesa congelada, deixei ela começar a descongelar levemente, bati no processador, obtive ali um purê, uma espécie de suco concentrado, e é esse suco que eu vou utilizar no preparo do meu bolo, tá? Aqui você poderia fazer da forma como você preferir. Pode ser a framboesa fresca, in natura, pode ser polpa de framboesa também, você bate e se transforma num suco, e aí você utiliza na massa do bolo para deixar ele do sabor que você quer, aqui no caso framboesa. E em seguida vamos utilizar os dois últimos ingredientes dessa massa que não poderiam faltar de jeito nenhum, que é a farinha de trigo, que vai aqui ajudar a dar estrutura, consistência para essa massa. Ela entra numa quantidade menor sim, porque é uma massa aerada. Massas aeradas têm essa característica, não só de bolo chiffon. Então geralmente pão de ló, genoise, bolo chiffon tem uma quantidade de ovos que é muitas vezes duplamente maior do que a quantidade de farinha de trigo. E a farinha de trigo entra aqui para dar essa estrutura final e se parecer com um bolo. Se não tivesse farinha de trigo, ia ficar mais com uma cara aí de um pudim ou um soufflé, que não é o que a gente quer fazer, né? Então, a farinha de trigo entra aqui com essas funções para fechar a nossa massa, os ingredientes da nossa massa de bolo, juntamente com o fermento em pó químico, que é o agente de crescimento dessa massa. Por ser uma massa que tem bastante gordura, tem bastante líquido, esse fermento é responsável por ajudar essa massa a crescer e ficar com o tanto de fofa que a gente quer que ela fique. Preste bem atenção no que eu disse. Ele é responsável por ajudar a massa a crescer. Nunca coloque toda a responsabilidade do crescimento da sua massa no fermento. Todas as etapas do modo de preparo têm que ser feitas de maneira impecável. O bolo aerado precisa da aeração perfeita dos ovos, precisa da adição correta dos ingredientes, sem perder a aeração, para que aí quando o fermento entra,
juntos eles consigam deixar esse bolo levinho. Se você mexer essa massa de maneira errada, não aerar os ovos da maneira correta, o fermento não vai ser suficiente para deixar a massa levinha e fofinha como ela deve ser. E agora a gente vai para o modo de preparo dessa massa, que como vocês viram agora durante os ingredientes, não é difícil fazer, não tem grandes mirabolâncias aqui. Vocês já viram esse passo a passo várias vezes, inclusive aqui nesse canal, porém tem que ser feito correto, porque é uma massa delicada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é levar para a batedeira com o globo para bater os ovos inteiros, claras e gemas, junto com o açúcar refinado. Você vai bater isso em velocidade média até que esses ovos inflem e ganhem um grande volume. Eles vão triplicar de volume aí, ficar bem esbranquiçados. Aqui é interessante que você tenha paciência nessa etapa, deixa bater aí pelo menos 10 minutos na velocidade média até isso inflar bem. Quanto mais você bate esse processo, mais estável fica a sua aeração se a sua batedeira estiver em velocidade média. Se estiver muito alta, vai aerar rapidão e vai subir. Só que as bolhas de ar que vão se formar ali dentro vão ser muito grandes e isso vai ficar mais fácil de se desmanchar depois. Dá para fazer na velocidade alta, é um pouquinho mais perigoso na hora de você misturar. Não é impossível, mas é um pouquinho mais perigoso. A hora que esses ovos inflarem bastante, tiverem bem esbranquiçados, com ponto de fita ali que a gente chama, a gente vai jogar na batedeira batendo ainda todo o óleo de uma vez e em seguida todo o suco de framboesa. Essa etapa é importante que seja feito da maneira correta. Jogou o óleo, jogou o suco, vai começar a bater aquela mistura, vai começar a misturar, você já desliga, não deixa batendo muito tempo aquilo ali, porque senão vai começar a baixar a aeração dos seus ovos. A hora que você tirar da batedeira, a gente vai adicionar os dois últimos ingredientes que faltam, a farinha e o fermento peneirados. E a gente vai mexer isso com cuidado, de baixo para cima, até que a gente consiga agregar toda a farinha e todo o fermento. Por que a gente vai misturar dessa forma delicada aqui a farinha? Primeiro, para não desmanchar a aeração. A aeração dos ovos é muito delicada, a gente está colocando muitos ingredientes aqui dentro, então tem que tomar cuidado. E segundo, a farinha de trigo, numa massa de bolo qualquer, tem que ser adicionada delicadamente, apenas até homogeneizar você mexe isso, porque senão você sova demais essa massa, mexe demais essa massa e a farinha começa a desenvolver a proteína que ela tem, o famoso glúten, e essa massa começa a ficar mais pesada. Então são dois fatores que culminam para deixar a sua massa pesadona. Você acabar com a aeração dos ovos e você desenvolver muito o glúten dessa farinha misturando demais. Então misturou a farinha até homogeneizar, parou de mexer. E aí a gente vai levar essa massa para assar. Essa quantidade de massa dá para você assar em uma forma de 20 centímetros, ou em duas de 20 centímetros, ou em 3 de 15 centímetros, dependendo da altura que você quer fazer. E aí vai levar para assar isso em forno médio, aproximadamente 160 a 170 graus, por aproximadamente 40 minutos. Aqui é importantíssimo que você fique de olho no seu forno, porque tempo e temperatura de forno sempre variam. Então, se o seu forno é muito potente, o seu bolo vai começar a queimar em cima e dentro ainda vai ficar cru. Evita colocar muita massa em uma forma só, principalmente quando a forma é pequena, tá? Nunca deixa passar a massa, deixa passar mais da metade da forma. Já divide em outra. Para a cocção, né, para o processo de assamento desse bolo acontecer de forma homogênea, correta, não demore tanto tempo, ele não vai queimar por fora e ficar cru dentro. Tudo isso é levado em conta. Todas essas dicas, inclusive, já falei no vídeo dos top 5 erros no preparo das massas de bolo que tem aqui nesse canal. Eu falo sobre esse erro específico. Então, fica de olho no seu forno, entenda como ele funciona, entenda se você precisa de uma temperatura maior ou menor, se você precisa de mais ou menos tempo. E a dica que eu gosto de dar para você saber se ele está pronto é você apertar o seu bolo bem lá no meio do bolo, da superfície, apertar levemente o centro. Se ela desce e sobe como uma esponjinha, já está pronto. Uma apertadinha leve. Se você dá uma leve apertadinha e você sente que ela deu uma afundadinha, ainda falta assar um pouco. E aí você vai controlando isso até a sua massa de bolo ficar pronta. Outra coisa que eu sugiro aqui é que você coloque uma folha de papel manteiga no fundo da sua forma para facilitar na hora de você desenformar. Como esse é um bolo muito leve, qual que é a grande sacada aqui para você assar um bolo aerado, leve como esse que é o chiffon? Você colocar uma folha
de papel manteiga no fundo, untada com manteiga e grudadinha lá no fundo, e não untar as laterais do bolo. O bolo vai grudar propositalmente na lateral, isso vai manter ele com um formato mais retinho, no formato da forma. Quando ele sai do forno, espere ele dar uma amornada, e aí você consegue passar uma faquinha ao redor do bolo e o fundo solta com muita facilidade por conta do papel manteiga. Tá? Essa é uma dica muito boa para fazer bolos aerados, levinhos como esse, que você quer que ele fique no formato correto, mas não quer que ele grude no fundo da sua forma. E aí, quando ele já estiver na temperatura correta para desenformar, você pode desenformar, e aí vai da criatividade de cada um. Essa é uma massa muito leve, não é tão indicada assim para bolos decorados com pasta americana, mas eu me arrisco a dizer que é possível sim você utilizar, caso você faça uma boa estruturação na hora da montagem, com recheio. Essa é uma massa que dificilmente vai precisar de calda ou de muita calda, ela sozinha já tem uma textura e uma umidade muito legais, e fazendo uma camada bem bacana de ganache para blindagem, o seu bolo vai suportar legal. Quando eu digo bem bacana, não é bem grossa, tá? É bem feita. Um bolo bem estruturado desde a montagem até a finalização. E aí você consegue fazer. Saiba que é uma massa mais delicada e que vai ser um pouco mais difícil de trabalhar do que as massas mais densas, que são as amanteigadas e a base de outras gorduras, tá? Aqui, como uma sugestão, vou utilizar um ganache de framboesa para rechear esse bolo. Um ganache ou um mousse de framboesa. Gabriel, eu quero essa receita, pelo amor de Deus. Adivinha só, ela já existe. E ela tá numa live lá no meu Instagram. Foi uma live que eu fiz ensinando a fazer ganaches saborizados diferentes. A live está salva lá no feed do meu Instagram com todo o passo a passo. E as medidas dessa receita, desse ganache, estão no meu grupo do Telegram. Só você clicar aqui embaixo, na hora que acabar o vídeo, acessar o grupo e lá você vai ver as medidas dessa receita que a gente fez aqui hoje, da massa do bolo, e vai ver as medidas deste ganache de framboesa que eu fiz lá também. Em geral, você pode usar a criatividade aqui para rechear essa massa de bolo com o que você quiser e fazer do sabor que você quiser. Aqui decorei e recheei com esse ganache, pode colocar frutas em cima, de repente pode fazer uma calda escorrendo, pode fazer uma cobertura de buttercream, de chantininho, de chantilly, eventualmente de pasta americana, como eu expliquei para vocês aqui hoje. E o que vale é a gente aprender e aplicar essas técnicas que a gente procura passar aqui neste canal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo e esse canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Não se esquece de entrar lá no grupo do Telegram, tá? As medidas da receita do vídeo de hoje, as medidas do ganache de framboesa, a live tá salva lá no meu Instagram, que tá aqui embaixo para você acessar. Então, aqui nesse canal a gente se vê todas as quartas e sábados ao meio-dia, mas lá no Instagram, no Facebook, a gente pode conversar durante a semana toda. Não esquece de entrar no grupo, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo para todo mundo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.